Paola chegou. Vamos lá, então, o povo está chegando ainda, já coloquei a gravar. Então, essa aqui é uma aula que a gente já tinha combinado, né? Uma aula com o professor André Luiz. Eu sempre apresento o professor André Luiz, embora ele seja mais velho que eu, e esta barba branca não deixa eu mentir. Ele é mais velho, mas ele foi meu aluno, né? O André foi meu aluno no projeto, né, de pré-vestibular popular, o Desafio, lá em Pelotas, onde ele está agora, né? Que é um projeto que é a extensão da Universidade Federal de Pelotas e um pré-vestibular que era gratuito, ainda existe o Desafio, né, pré-vestibular. Sim, projeto de extensão mais antigo da Universidade Federal de Pelotas. Né? Ele tem aí 30 anos, né? 30 anos, fez o ano passado, 31. Isso, 31 tá fazendo. E tu sabe que eu estava pensando antes de tu terminar a apresentação, né? Em março desse ano fez 20 anos que nós nos conhecemos. Né? Foi. Ele foi meu aluno nesse projeto, onde eu comecei a dar aula. Eu fui aluna, fui faxineira, fui coordenadora, que o meu marido, né, o Maicon, foi aluno, foi coordenador, foi secretário, e que o André foi aluno, foi coordenador, fomos tudo um pouco ali, né? Foi muita coisa vimos ali. Então, e eu tenho bastante orgulho porque o André hoje ele é professor do Instituto Federal, Sul-Rio Grandense em Pelotas, e ele é doutor. Olha só que legal, né? Fico muito, muito orgulhosa dessa trajetória. André, a gente escolheu necropolítica para falar. Eu queria só dizer aqui, gente, só para contextualizar, que necropolítica caiu um texto desse autor, do Achille, como é que se diz esse sobrenome? Achille Mbembe, o nome dele é Achille Mbembe. Achille Mbembe. Caiu na Unicamp em 2021 para falar sobre, era para escrever um diário. A minha conexão tá ruim, gente. Se eu travar, o André não vai travar, tá? Para falar sobre um diário, não sei se vocês lembram dessa coletânea, era para escrever um diário de um trabalhador que precisava sair no meio da pandemia e seguir o curso normal da sua profissão. E aí tinha o texto da necropolítica e tinha uma charge. Mentira, tinha duas charges, mas tinha uma foto que era um cara fazendo corrida, com um bonezinho, todo vestido a caráter, e uma pessoa, naquele caso negra, de bicicleta, fazendo entregas, os dois de máscara. Né? Então, ali falava de necropolítica e falava disso. E aí, a necropolítica a gente pode explicar, o André vai falar milhões de assuntos que caem em muitos vestibulares, muitas redações. André, a palavra é toda tua, fique à vontade. Bom, gente, boa noite a todas, todos e todos que estão presentes nessa sala. Eu, primeiro, dizer da minha felicidade, eu também estava fazendo um cálculo hoje, Marlise, é o quarto ano que nós realizamos essa atividade, né, online. Né, a primeira vez foi em 2021 lá, e lembro muito bem porque é logo do assassinato do George Floyd e depois do João Roberto no Carrefour. Né, e a gente fez uma atividade naquele período, se eu não estou enganado, 21 de novembro daquele ano. Não lembro se para esse curso, para essa formação, mas... Foi para a escola, foi para a escola do Ônibus Cruzeiro, foi. É o quarto ano que a gente faz, eu quero saudar, primeiro dizer da minha... Né, eu e Marlise somos amigos de bastante tempo, né, da relação professor-aluno, nós nos tornamos grandes amigos, e eu fico muito feliz de poder, mesmo à distância, contribuir de alguma forma para que a gente possa fazer essa reflexão, né, de um tema caro, digamos assim, ao pensamento social, à filosofia contemporânea, que é a necropolítica. Né? E dizer também da importância da gente poder fazer esse tipo de reflexão num momento tão complexo que nós vivemos, não só no Brasil, mas especificamente no Brasil. Né? Penso que a gente tem aqui, para quem está no Sul, né, o caso do Paulo, da Maria Joana, acho que a Fabiana entrou aí também. Para quem está no Sul, a gente vive experimentos de necropolítica muito bem evidentes, né, para o contexto que a gente está vivendo agora.
é só a gente observar a condição das populações, das comunidades quilombolas e dos povos originários que residem aqui no Sul, que são os principais afetados por essa catástrofe climática e, no entanto, o Estado simplesmente, como diz o Akin Mbembe, né, deixa morrer. Mas, buenas, então, gente, eu vou projetar aqui, a Marlise vai fazer a mediação, e aí vocês ficam à vontade, caso surja alguma coisa muito evidente de crítica, senão a gente abre por debate ali, né, Marlise, acho que uma meia hora antes do final, né? Me parece importante que a gente possa primeiro pensar em que contexto e por que esse conceito de necropolítica é desenvolvido. Então, o Akin Mbembe é um seguidor, né, de uma linha teórica que é nomeada como teoria crítica da raça, né, uma forma de pensar as relações raciais no mundo contemporâneo a partir da crítica tanto ao racismo quanto ao conceito de raça, né, em que pese o fato de que muitos movimentos negros têm reivindicado, né, a noção e o conceito de raça como um elemento estrutural e estruturante das sociedades, desde o período considerado ou classificado como modernidade. Mas Mbembe, então, a partir dos estudos que ele vai fazer e do debate que ele vai fazer com a filosofia europeia, em 2013 ele escreve um ensaio numa revista chamada Razão Política, que é uma revista francesa, que eu não vou me arriscar, Marlise, aqui a pronunciar em francês, né, mas que se chama Razão Política. E esse ensaio tem o título de Necropolítica, que depois, em 2018, foi traduzido para a língua portuguesa brasileira pela N-1 Edições, que é esse livrinho que alguns de vocês, ou talvez todos, tenham acesso, está disponível na internet, né? É um livro curto, 70 e poucas páginas, é um ensaio mesmo, mas que tem uma densidade muito grande. E aí eu digo a vocês com toda tranquilidade, gente, antes de começar, assim, bom, necropolítica, né? O próprio nome já diz, o Akin Mbembe está pensando em como existe a operação de uma política da morte, né? Como os estados modernos e contemporâneos fundamentam as suas relações com as suas sociedades a partir da gestão da morte das pessoas, né? Então, e aí ele vai dizer, o conceito de necropolítica versa sobre quem pode viver e quem deve morrer. E existe um fio condutor, digamos, um elemento estruturante dessa forma, ou dessa concepção de pensar as relações sociais, que o Akin Mbembe vai nomear como racismo. É o racismo que vai mediar as possibilidades de vida e os devires de morte, né, dos sujeitos que são, digamos assim, pensados nas sociedades sob essa perspectiva. Então, eu vou começar aqui minha apresentação e aí a gente vai conversando. Então, a primeira questão que me parece importante a gente observar na obra e mesmo na reflexão e no debate, né, o Mbembe vai afirmar que a expressão máxima da soberania é a sua capacidade de digitar, né, quem pode viver e quem deve morrer. E por que soberania? Porque ele está pensando na formação do Estado moderno, aquele Estado que se fundamenta, né, lá durante aquilo que nós chamamos de Revolução Industrial, né, o período histórico que é nomeado como Revolução Industrial, e acredito que os mais jovens aqui que vão prestar os vestibulares, né, nas universidades paulistas e mesmo o Enem, já têm contato com esse tipo de reflexão histórica, né, sobre que período é esse da modernidade. Então, a soberania vai se instituir a partir do momento em que há uma definição territorial, uma definição política de como que determinadas sociedades, especificamente as sociedades europeias, se organizam, né, e uma parcela muito ínfima, digamos assim, de todo o continente europeu. Então, uma primeira perspectiva que eu quero tratar com vocês, né, é essa de que a vida ela serve como implantação e manifestação de poder, né? E por que isso é importante? Primeiro, porque qual é o lugar da vida, da morte, do corpo humano sob a perspectiva de uma categoria que o Mbembe usa muito, que é a categoria do biopoder, uma categoria desenvolvida por um filósofo francês chamado Michel Foucault, né,
em que o Foucault vai dizer que uma das principais características da modernidade é o fato de o Estado ter a capacidade de gerir a vida das pessoas. Por isso ele desenvolve esse conceito de biopoder, né? E como é que isso se dá? Através, melhor dizendo, do controle de natalidade, através das políticas de ocupação territorial, do acesso a bens e serviços, né? Esse elemento do biopoder está sempre presente para dizer quem pode, onde pode viver, morrer, ter a sua trajetória de vida, ter uma trajetória de vida que seja de maior ou menor qualidade, né? Então, é interessante a gente pensar nesse diálogo que o Michel Foucault vai estabelecer com o desenvolvimento da modernidade, é pensar justamente que naquele período que ele está avaliando, que é meados do século XIX até o tempo presente, o Foucault morre em 1984, se eu não estou enganado, então Mbembe vai afirmar que ele não consegue, por exemplo, perceber o que o neoliberalismo, que é o modelo econômico que vai se instituir nos anos 90 em todas as sociedades, vai fazer com essa perspectiva da biopolítica, que vai se desdobrar dessa perspectiva, do biopoder, que vai se desdobrar nessa categoria biopolítica, né? Então, biopoder, soberania e estado de exceção são elementos constituintes dessa orientação ou dessa organização da modernidade. E aí, o Aquino Mbembe, como eu disse para a Marlise, eu teria que fazer várias digressões na filosofia. Eu não sou um bom filósofo, eu sou sociólogo de formação, mas eu tenho curiosidade. E aí, a primeira reflexão que ele vai trazer é como que uma autora judia alemã chamada Hannah Arendt trabalha com a perspectiva dos campos de concentração. Ela vai dizer que ali se materializa a ideia da soberania a partir de uma noção de estado de exceção. Mais na frente eu vou tratar sobre o que é o estado de exceção, mas é para que a gente pense assim, qual foi o impacto, né, numa sociedade como a alemã, que é, digamos, o lar, o solo, né, do nascedouro da filosofia moderna, qual foi o impacto de um fenômeno como o nazismo? Como é que aquele fenômeno estruturou as relações entre sociedade e Estado no século XX e de alguma forma, isso se produz até hoje nas nossas relações sociais. Então, nas origens do totalitarismo, a Hannah Arendt vai conceber a ideia de que essa soberania só é possível na medida em que existem determinados grupos e determinados sujeitos que são passíveis de morrer a qualquer tempo, né? E logo em seguida, o Mbembe vai trazer também para reflexão um autor que eu gosto muito, que é um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, né? E o Giorgio Agamben desenvolve o conceito de conditio inhumana, né? O campo de concentração como arranjo espacial permanente que se mantém continuamente fora do estado normal da lei. E aqui eu quero fazer uma provocação a vocês, é pensar nos muitos campos de concentração que existem hoje no continente africano, é pensar que muitas das regiões daquilo que nós nomeamos como favela, que são periferias de grandes cidades, vivem sob condições de dominação, de subjugação e subalternidade, que também estão nessa lógica desse arranjo espacial, né, que vai definir ou determinar que aquelas pessoas que lá estão devem ser tratadas de forma diferente, e essa diferença tem uma perspectiva sempre negativa, né? Então, pensar que esse elemento do controle de circulação, do controle de acesso, é um elemento importante para que se estabeleça, de novo, né, quem pode viver e quem deve morrer. E mais ainda, qual é a qualidade da vida dessas pessoas que podem ou não viver? Certo? Buenas. Passando adiante. Tu tá passando os slides, André? Tô. Não tá aparecendo para nós, não. É? Eu achei até que não tava. Tô passando. Que estranho. Tá, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Eu passei só o primeiro, só. Ah, tá só o primeiro mesmo. Tu quer deixar ele em tela cheia? É que o meu não funciona
O meu PowerPoint não funciona em tela cheia, eu não consigo. Eu não estou usando o PowerPoint, estou usando o PDF, por isso que eu achei que estava passando. Ah, não. Mas está aparecendo para nós o PowerPoint. É? É, a tela está de PowerPoint. Ah, que gênio que eu sou. Eu acho que tu Na hora de compartilhar, eu tentava compartilhou a tela, a outra tela. Tá, então para aí que eu vou... Tu pode, ô André, Oi? tu pode tentar colocar, dar um Shift F5 para ver se vai com esse PowerPoint. Vê se consegue. Como é que é? Shift F5. Qual é o comando? Vê se consegue abrir a tela. F5. Ah, sim, eu consigo. É que eu não queria passar no... Como? Pode No ser? PowerPoint, tu queria colocar no outro, né? Compartilha de novo. É. Enquanto tu faz isso, eu vou lançar aqui o que a Isabela falou aqui no chat. Ela diz assim: um exemplo de biopolítica extrema seria o modo que os judeus foram tratados na dominação nazista? O Estado tem controle dos corpos? Cadê o André? Onde é a saída da chamada, rapaz? Eu falando aqui. Eu acho que a conexão desabou Pode ser, dele. pode ser. Isso acontece muito nesse curso. O povo já está acostumado. Parece gato, aparece. Cai conexão. Deixa eu ver se ele está falando aqui comigo. E a gente está com a dificuldade aqui de energia elétrica e internet na nossa região. Tá tudo muito difícil aí. Deixa eu ver, cadê o André? Vou esperar um pouquinho, viu? Só paciência. Onde está, André? Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp. Onde está? Que estranho. Onde estás? Sumiu, André. É, isso mesmo. Todo dia cai essa internet, né? É engraçado. Eu até tenho aqui os slides que ele me mandou. André. Ele viu minha mensagem. Tô voltando. Tá voltando, gente. Algo aconteceu. Eu tô fazendo algumas anotações aqui, viu? Para quem perdeu alguma coisa, eu tô anotando. Depois eu sempre passo para o André as minhas anotações, ele olha para ver se está tudo ok, né? Porque eu não falei nenhuma bobagem. E depois eu deixo para vocês lá no Drive. Para quem quiser, inclusive. Tô voltando. Deve ser que nem o meu computador, gente, que bateu na tomada, cai tudo. Onde está? Voltou. Abre teu microfone, André. Tá desligado. Quando a gente volta, ele desliga. Peço desculpas, mas quem tem gatos tem o risco de isso acontecer. Então, a gata resolveu pular em cima. A gata resolveu pular em cima da tomada do modem. Eu não falei para vocês? Eu disse para eles assim que aqui na aula sempre trava tudo e os gatos que começam a brigar. Ó, a Isabela está dizendo estamos acostumados, porque sempre dá um BO com gato aqui em casa. Então. Tá, agora vai. Agora vamos lá.
Eu vou voltar para o... Tá projetando aí, Marisa? Espera aí. Tá projetando aqui, acho que tá com a tua cara aqui, né? Gatos sempre são bem-vindos, viu? Isabela tá dizendo. Tá, o que tá projetando aqui é a tua rica cara, aqui. Eu não sei se tu tá colocando a tela inteira, não sei. Eu tenho os slides, tu quer que eu compartilhe? Não, agora foi. O Agora PDF? foi, né? Tá, beleza. É. Deixa o Só PDF falta aí, tu, então. tu Desculpa, gente. Eu colocar vou... agora em. Imagina. Aí, agora tá inteira. Agora tu não tá mais compartilhando. Tá, então eu vou sem a tela inteira. Então. Pede para tirar uma dúvida. Ah, tá. Ele saiu bem na hora que eu falei a dúvida da Isabela, tu caiu. Tá, A então Isabela disse fala aí. assim, ó, tu vai arrumando. Um exemplo de biopolítica extrema seria o modo que os judeus foram tratados na dominação nazista? O Estado tendo controle dos corpos? Sim, exatamente. Essa é uma discussão que o Mbembe vai fazer, né? Porque daí ele vai se apropriar, digamos, da discussão que faz o Aimé Césaire e a própria Hannah Arendt, da maneira como o nazismo, né, utilizou de todas as formas de tortura dos corpos de pessoas judias, né, para, digamos, estabelecer um controle sobre a morte daquelas pessoas. Inclusive, eu toco nisso na apresentação. Está aparecendo aí, Marlise? Não. Ah, mas que saco, Tu quer que eu coloque aqui? põe aí, porque o meu não está projetando aqui. Não sei o que acontece, mas o meu não está projetando. Foi aí para ti? Tá vendo? Tá. Deixa eu ver. Só vou fazer um. Eu vou passar o slide e tu me diz se ele tá passando ou não. Tá passando? Tá. Tu tá enxergando ele? Tá passando. Tá no Tá. primeiro slide ainda, para mim. Não, então eu vou fazer. É isso aí que eu tava dizendo que tava dando BO aquela hora. Tá, vamos lá, parar a apresentação. Eu vou colocar a tela cheia, a tela inteira, que daí vai tudo que aparecer aqui vai ficar espelhado aqui, ó. Tá, beleza. Então Agora tá passando. Tá, pode passar para o terceiro slide, então, por favor. Esse. Sim, esse. Tá. Então, quando eu acho que tem uma questão no texto que é importante, tá? A crítica que o Achille Mbembe vai fazer à formação política moderna, né? E aí ele faz uma digressão importante falando sobre as teorias normativas da democracia. E depois, se vocês tiverem curiosidade, como bons estudantes e pesquisadoras e pesquisadores que são, é interessante pensar nas outras obras que são traduzidas para o português do Achille Mbembe, né, que é a Crítica da Razão Negra e o Políticas da Inimizade. Na verdade, o conceito de necropolítica vai estar melhor explicitado no Políticas da Inimizade, porque é onde ele vai fazer um confronto, por exemplo, com essa ideia de que o Estado moderno ele vai se conformar, ou ele vai se estruturar a partir de uma perspectiva que está orientada por uma lógica de uma democracia, né, que deveria ser, digamos assim, de livre acesso a todos. A primeira crítica que vai fazer que a sociedade que instituiu a democracia como o elemento disruptivo, digamos assim, das relações políticas, que é os Estados Unidos, não teve nenhuma limitação em utilizar a escravidão, né, como forma de organização econômica e social daquela sociedade, né? Então, qual é o pressuposto normativo da democracia ocidental e liberal? A ideia de autoconsciência, a ideia de autoconhecimento e a ideia de autorrepresentação, né? Isso aqui, para um sociólogo alemão chamado Max Weber, é uma perspectiva de tipo ideal. É como todas as sociedades deveriam se comportar. Tá?
Sabemos hoje que isso é impossível, sabemos, inclusive, porque eu acho interessante pensar um Mbembe a partir do limite que se estabelece, Marlise e demais estudantes e colegas, para pensar como é que sociedades como a brasileira, que se dizem democráticas, vivem tão bem com a dimensão da violência. E com a dimensão da violência associada a alguns grupos muito específicos. Né? Eu vou tocar nisso mais na frente. Mas o que o Mbembe vai falar sobre as teorias normativas da democracia? Primeiro, ele vai fazer uma crítica ao Immanuel Kant, que está lá na Crítica da Razão Negra, né? Porque o Kant tem um livro escrito sobre a crítica da razão pura, que ele vai falar da ideia de ou da concepção de um sujeito humano universal, e aí esse sujeito, obviamente, né, é branco, europeu e homem, né, e esse sujeito vai chegar à autonomia para poder viver numa sociedade democrática, e ele vai trabalhar com uma crítica à perspectiva hegeliana, né, que é a dimensão da razão, da racionalidade. Né, o que o Mbembe vai dizer é, bom, essa razão serve para quem e para quê? Né? Para quais são os sujeitos que são os sujeitos da razão? Inclusive, uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Nessa perspectiva, estes dois autores vão apontar que a política é diferente da guerra. O que o Mbembe vai dizer é que a política se faz a partir da guerra, e não é uma guerra de confronto aberto. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui que, para mim, materializa o que o Achille Mbembe está colocando. Nós vivemos num país que mata aproximadamente por ano 50 mil pessoas, desde que começou a ser medido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Observatório Nacional da Violência, né, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Aproximadamente 50 mil pessoas por ano morrem no Brasil. Essa medida é feita nos últimos 15 anos. Daí vocês são melhores de matemática do que eu, vocês façam um cálculo aí. Né? Se a gente for fazer um scout, ou seja, um corte étnico-racial, 67% dessas pessoas são pretas e pardas. A maioria delas jovens, moradores de periferia, homens. Né? Então, digamos assim, essa é uma demonstração de como que o Estado escolhe, como que ele determina, como que ele define, né, quais são os sujeitos que são passíveis de viver e aqueles que, de fato, devem morrer. E aí a gente fica pensando assim, né, porque, para mim, o Mbembe contribui nessa perspectiva. Tá bem, mas o que a gente vai fazer fora da democracia? Bom, não, a gente tem que sentar e pensar o que é a democracia. Qual é o modelo democrático que nós temos? E faço uma provocação a vocês aqui, inclusive para aqueles e aquelas que precisam escrever sobre o tema. Assim. Será que esse modelo democrático que nós vivemos hoje, de participar de uma eleição a cada 2 anos, dá conta das necessidades que nós temos de refletir sobre o tamanho da nossa desigualdade, sobre as formas com as quais nós somos socializados para pensar que alguns sujeitos, de fato, podem morrer ou podem viver uma vida de desgraça ou de crueldade, porque, bom, é digamos, da gênese desse modelo de sociedade. Então, acho que esse é um ponto que dá para a gente pensar e refletir a respeito dessa ideia de democracia. Pode passar o próximo, por favor, Maurício. Bom, aí vem essa dimensão, gente, que eu acho importante, assim, principalmente aqui eu falo para as pessoas que trabalham com ciência aqui, né? O Mbembe vai chamar essa discussão de que a razão é a verdade do sujeito, a política é o exercício da razão na esfera pública. Né? E aí o texto, para quem leu, primeiro permite perguntar, razão para quem? Certo? Qual é a dimensão da razão? Qual é a dimensão de racionalidade que está em jogo? Né? E segundo, quem são os sujeitos da razão política moderna? Se a gente pensar na modernidade, a modernidade ela se qualifica por 3 eventos sócio-históricos importantes. Né? Quais são? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica. Certo? Isso é o que a gente aprende na escola. Né? Isso é o que nos ensinam desde o primeiro ano do ensino médio até a pós-graduação. Essa é a discussão que vai se dar. Né? Qual é o sentido da produção do conhecimento? Que elementos de racionalidade são utilizados para a gente pensar a nossa vida em sociedade? O que o Mbembe vai dizer é o seguinte: os 3 elementos que vão definir
a estrutura do processo chamado modernidade são colonialismo, capitalismo e racismo. Né? Então, a gente tem que fazer esse confronto, porque, vejam bem, digo isso às pessoas brancas presentes nessa sala, inclusive, a ideia de racionalidade, a ideia de razão, ela nos é apresentada a partir de um paradigma eurocêntrico, certo? É como se os outros povos ao redor do mundo não tivessem a capacidade de abstração, por exemplo. Né? E aí a gente fica sempre nesse confronto. Bom, vocês jovens que irão para a universidade, a gente chega lá e é apresentado a um conjunto de teorias, de formas de pensar, e todas elas são eurocentradas. Né? E aí eu cito um trecho que está no texto para a gente pensar, né? E no qual o Mbembe vai dizer o seguinte: essa leitura fortemente normativa da política de soberania foi objeto de várias críticas. E uma dessas críticas, que é consistente, está num texto chamado Atlântico Negro, de um autor britânico de nome Paul Giroir, que é um antropólogo e sociólogo. Leiam esse livro, se vocês tiverem tempo. Né? E aí um Mbembe diz: minha preocupação é com aquelas formas de soberania cujo projeto central não é a luta pela autonomia, mas a instrumentalização e a destruição material de corpos humanos e populações. Aí vejam, aqui na frente eu vou falar disso, mas acho importante fazer essa inserção. O colonialismo, ele teve como principal característica fundamentar relações de desigualdade com base na raça. Tá? Então, se nós pensarmos que durante aproximadamente 500 anos, no continente africano se sequestrou um número significativo de pessoas, algo em torno de 12 milhões, né? E que essas pessoas, esses seres humanos tratados como coisa, como objeto, como animal de tração, aliás, assumiam um estatuto que era, digamos assim, menor do que um animal de tração. Ser coisa ou objeto é ser menor que um animal de tração. Né? E essas sociedades depois, em regra, não permitiram que esses sujeitos construíssem perspectivas autônomas, renegaram a sua possibilidade de conhecimento, renegaram os conhecimentos que traziam incorporados do continente africano. Não dá para a gente imaginar que essa democracia, esse modelo de sociedade, vá dar conta, digamos assim, de suprimir essas desigualdades. Então, esse é um elemento importante, porque quando a gente vê um sujeito ou uma sujeita em situação de rua, né, um sujeito ou uma sujeita que mora numa periferia de uma grande cidade, algumas coisas chamam a atenção. A primeira delas é que, em geral, essas pessoas têm a pele preta, né, ou são pardas, enfim. Em geral, elas têm condições econômicas de muita limitação. E aí, se tu vai fazer uma investigação da história dessas pessoas, da história de vida, elas vêm de famílias que são descendentes de pessoas que foram escravizadas. E esse modelo de sociedade tem que nos fazer pensar sobre que tipo de conhecimento nós produzimos. Que modelo de racionalidade é esse? Qual é a razão que está por trás? Ou seja, que base de conhecimento estrutural está por trás dessa forma de nos relacionarmos. Né? Então, esse, para mim, é um elemento importante e que o Mbembe contribui para pensar assim, é deslocar essa perspectiva da racionalidade, porque, vejam bem, para aqueles e aquelas que tiverem interesse, se nós formos ler a coleção História Geral da África, há um conjunto de conhecimentos, inclusive todo um debate na filosofia, de que a filosofia grega só é possível a partir da filosofia africana. Mas nós não sabemos disso, porque não somos ensinados sobre isso. Né? A gente aprende filosofia desde o paradigma europeu, né? Mas nós não discutimos as outras formas de produzir conhecimento. Então, esse é um elemento importante que serve, inclusive, para regular e para controlar, né, determinados grupos, determinadas sociedades. Pode passar o próximo, por favor, Matheus. E vai comendo aí, que eu não estou com fome. Pois é. Só quem é professor e sai de uma escola correndo, vai para outra, sabe, né? Não deu tempo. Bom, um outro elemento que consta no texto é uma crítica ao paradigma hegeliano. Né? E aí, quando eu estou falando de hegeliano, aqui eu estou falando do Friedrich Hegel, né? Que é o grande filósofo da modernidade que vai trabalhar com a perspectiva ou com a concepção de razão, de racionalidade. Né? Então, o Hegel vai dizer que o que, de alguma forma, constitui a espécie humana, né, é essa coisa da relação entre a morte e o dever sujeito.
né? Então, a separação entre o sujeito e o espírito por meio do trabalho, o que justifica a normatividade da morte. Ou seja, aquela ideia colonial de que nós devemos trabalhar até morrer, né? De que o trabalho é uma espécie de redenção do homem. Né? Mbembe vai dizer que isso é um problema. Tá? E aí eu já aponto aqui nessas duas imagens que eu coloquei. A política, o conhecimento absoluto e soberania. O que o Hegel diz é que devemos arriscar a totalidade da vida, né? Como se fosse uma expiação, uma espécie de purificação da vida humana, né? Para a vida eterna, enfim. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, nessa perspectiva, os países europeus ou as sociedades europeias estabeleceram um sentido para a negação da natureza, que era a apropriação, é o uso irrestrito da natureza, né? E aí a gente pode fazer uma associação com o que acontece hoje. Se nós temos problemas ambientais, é porque não conseguimos, digamos assim, mais ter uma relação que é equânime com a natureza, e essa apropriação, vejam bem, gente, eu estou falando aqui é muito sério. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de um debate político que rompe com a dimensão da racionalidade. No Congresso Nacional, hoje, se discute a possibilidade de ocupação de uma parcela da praia, né, das praias, né, das áreas de marina, né, das áreas de marinha, melhor dizendo, sem pensar no quanto isso impacta na vida das pessoas, aquelas que são usuárias do litoral, né, e aquelas que lá moram. Né? Esse é um primeiro elemento. Segundo, nós entendemos que a natureza, e todos nós aqui fomos socializados para isso, que a natureza deve nos servir. Então, a negação da natureza, essa apropriação ambiental, essa forma de conceber, vai se manifestar onde? No caso das colônias e depois em sociedades como a brasileira, nas plantations, e se a gente for observar hoje, em tudo que reproduz a dimensão do agronegócio, por exemplo, em alguns lugares, como aqui no Rio Grande do Sul. Né? A gente vive uma crise climática porque nós não temos mais área de conservação ambiental que dê sustentação, por exemplo, para a absorção de água. Né? Isso é uma forma muito evidente de exercício da necropolítica, porque essas pessoas, os governadores, os gestores do Estado, escolheram quem poderia viver e quem deveria morrer. Né? Se a Marlise morou aqui muito tempo, ela sabe disso, a gente tinha uma cultura aqui que é a produção de fumo. Né? A produção de fumo mata pessoas aos 50 anos. Quem são essas pessoas? São pessoas que não têm acesso a serviço básico de saúde. São pessoas que não têm educação, que se sujeitam a qualquer salário. Então, essa apropriação da natureza, ela vai estabelecer um elemento central para a gente compreender de que forma, né, nós nos relacionamos e não só nos apropriamos, mas utilizamos a natureza de uma maneira tão cruel que hoje é quase irreversível. Conversávamos antes da aula aqui do nosso pessimismo em relação ao que está por vir, porque é isso, né? É a gente pensar que não temos alternativas. A segunda dimensão importante que está colocada a partir da crítica da perspectiva hegeliana, o trabalho e a luta. Né? O Hegel vai dizer que o trabalho significa a morte do animal humano, ou seja, o exercício pleno da racionalidade. Né? O que o Mbembe vai dizer é que, bom, o trabalho que foi concebido a partir da dimensão colonial, né, do capitalismo que se desenvolve a partir do sequestro de pessoas em África e da sua consequente exploração no dito Novo Mundo, né, é um trabalho que em nada serve ou contribui para uma ruptura melhor. Ele submete as pessoas, né, a uma perspectiva ou uma lógica na qual o sujeito não deixa de ser um animal humano. Pelo contrário, ele é tratado como não humano. Né? Então, se a gente pensar, e aqui eu vou dar um exemplo, Marisa, que eu sempre utilizo nas aulas, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos pensar no seguinte. Qual é o valor de um salário mínimo hoje no Brasil? Não chega a R$ 1.500. Tá? Por uma carga horária de 40 horas semanais para um sujeito que tem ali registro em carteira, tal da CLT. Né? Bom, se a gente pensar por que o trabalho é tão desvalorizado na sociedade brasileira? Porque nós não conseguimos ainda romper com os resquícios da escravidão. Esse é um ponto importante, porque na escravidão o trabalho era algo desvalorizado, durante o período da escravidão.
Durante os 388 anos em que os meus ancestrais, os ancestrais do Paulo, da Maria Joana, foram explorados, e de outras pessoas negras que porventura estejam nessa sala, o trabalho não tinha valor. O que tinha valor era a pessoa em situação de escravização. E por quê? Porque ela era capital, porque ela era propriedade, ela era posse, ela produzia lucro. O seu trabalho, por isso que o trabalho era desvalorizado, e é desvalorizado até hoje. Eu vou fazer um outro exercício que, para mim, é importante assim, para a gente pensar essa dimensão política da necropolítica. Talvez muitas dessas pessoas aqui na sala não tenham se dado conta, a gente já conversou sobre isso, Marlise. Quem são as pessoas que limpam o chão por onde nós andamos? Quem são as pessoas responsáveis pelo cuidado? Quantas pessoas aqui, porventura, possam ter trabalhadoras e trabalhadores nas suas casas que são pessoas de baixa renda, na maioria das vezes pretas? A gente para pensar no quanto isso é construído a partir de um imaginário social no qual determinados grupos humanos sempre vão cumprir as mesmas funções. Então, essa ideia do trabalho como algo redentor da espécie humana é um ideário que se construiu pelo capitalismo justamente para, ou melhor, sendo redundante, para justificar a subalternidade. Então, me parece um elemento necessário para a gente pensar, porque há todo um debate na filosofia hoje sobre qual é o sentido do trabalho. Quando a gente pede alguma coisa para um aplicativo desses de entrega, a gente não para pensar em quais as condições estão envolvidas para que aquele sujeito chegue numa bicicleta na nossa casa, todo suado, às vezes molhado de chuva. E esse é um elemento, são essas condições, porque, vejam bem, quando a gente está falando de necropolítica aqui, a gente não está falando de um Estado que coloca as pessoas na parede e atira. Também sobre isso. Nós estamos falando em como o Estado, e isso é um Bembe que está dizendo, regula as possibilidades de vida e de morte. De como que nos é razoável e natural, entre aspas, que um jovem negro de 17 anos desista de estudar porque ele tem que contribuir em casa com a renda, e aí ele vai pegar uma bicicleta para trabalhar no transporte por aplicativo. No transporte, num serviço de entrega por aplicativo. Então, são esses elementos que eu acho que me parece a gente pode refletir a respeito. Pode passar, por favor, Marisa. Aí eu trago essa foto do Sebastião Salgado, que foi incluída entre as 25 imagens que retratam a modernidade. Para quem não sabe, esse é o garimpo de Serra Pelada. O Sebastião Salgado esteve lá algumas vezes, o famoso fotógrafo Sebastião Salgado, e essa foto virou quadro. Em vários lugares que a gente vai, a gente encontra essa imagem reproduzida. O que é a modernidade, na verdade? Para mim, o que está posto aqui é justamente essa ideia de busca de um ideário de acumulação. E é uma crítica que o Mbembe vai fazer à teoria marxista, porque vejam bem, gente, qual é a qualidade de vida que tem pessoas que carregam um saco de areia subindo uma escada sem nenhum cuidado, terra, melhor dizendo, para achar gramas de ouro. E isso existiu no Brasil até praticamente início dos anos 90, quando o garimpo de Serra Pelada foi dado como extinguido pela sua capacidade de se encontrar ouro lá. Mas o que a imagem, o que chama a atenção para mim na imagem, é o fato de que o ideário da modernidade que nós podemos acumular é incutido em todos nós, inclusive naqueles que são subalternos. É por isso que é muito difícil, segundo o Mbembe, que as pessoas parem para pensar nas várias formas de controle, como diz o Foucault, de disciplina, que o Estado impõe para que nós não pensemos a respeito da nossa realidade. Esse é um elemento importante. Por que é importante? Justamente porque, na medida em que... Vamos lá, Marlise, vamos fazer um exercício reflexivo aqui. O sujeito que tem que trabalhar 8, 9, 10 horas por dia. Aí, em São Paulo, tem que andar mais 2 ou 3 horas de ônibus, transporte coletivo, de uma maneira geral. Para, no outro dia, 5 horas da manhã, estar em pé de novo, ele só consegue pensar em cumprir aquele sistema disciplinar que foi estabelecido para ele. E aí, claro, as tuas estudantes e os teus estudantes têm o mérito de poder estar aqui refletindo sobre, poxa vida, como é que é essa dimensão do trabalho incorporado? Agora vamos transportar isso para essa realidade aqui, de pessoas que não iam em casa 60, 90 dias, que ficavam dentro de um buraco na terra, com um ideário ou um imaginário de que iam alcançar
algum tipo de mobilidade social a partir disso que se nomeia como trabalho. Para mim, é um regime de tortura, de semi-escravidão, no qual o imaginário da acumulação está presente. E é por isso que o Mbembe vai criticar essa dimensão do trabalho, justamente porque o trabalho não causa nenhum tipo de produção, digamos assim, humana nos dias de hoje, que a gente possa dizer assim, não, o trabalho é algo a ser louvado. Não, assim, a gente tem relações de trabalho que nos levam sempre para um caminho que está lá na colônia, de desvalorização, de violência, de tortura. A gente é privilegiado, eu sempre digo, eu trabalho intelectualmente, Marlise trabalha intelectualmente, mas a gente já fez outras coisas que não eram intelectuais, de ter que fazer força, Então, esses elementos são constituintes, me parece, de uma reflexão importante sobre como que essa regulação das relações sociais vai se estabelecendo para que as pessoas se submetam sem questionar. E aí, se a gente for pensar isso no campo da cidade, por exemplo, quando a gente olha qual é o perfil dos trabalhadoras e trabalhadores que trabalham executam suas tarefas de maneira quase que indigna, A gente vai olhar e vai saber, vai ter uma percepção de que esses sujeitos, na maioria das vezes, são homens e mulheres, pretos e pardos, moradores de periferia, usuários de transporte coletivo, que não conseguem, muitas vezes, escolas para colocar seus filhos adequada ao tempo de serviço que as pessoas têm. Então, esses são elementos estruturantes de uma necropolítica. O Estado não precisa nos matar diretamente, mas ele pode nos deixar morrer. Acho que esse é um elemento importante. Pode passar a próxima, Marlise, por favor. Então, Mbembe vai fazer um questionamento que é o seguinte: a quem é permitido não ter medo da morte? E aí ele traz um outro filósofo, que é o George Bataille, para essa reflexão. Para a Bataille, a soberania tem muitas configurações, mas, em última análise, é a recusa em aceitar os limites a que o medo da morte teria submetido o sujeito. O mundo da soberania, Bataille argumenta, é um mundo no qual o limite da morte foi abandonado. A morte está presente nele. Sua presença define esse mundo de violência, mas, enquanto a morte está presente, está sempre lá apenas para ser negada, nunca para além disso. O que ele está querendo dizer com isso? Primeiro, necropolítica é um conceito que lida com a dimensão da morte. Segundo, a morte é mais presente para os sujeitos mais subalternizados, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que, como a gente está trabalhando com estudantes de ensino médio, também é importante. Quando a gente vai falar de expectativa de vida, Marlise, tu já deu aula de escola pública, tu sabe o que eu estou falando. Quando a gente fala de expectativa de vida para jovens de classe média alta, as projeções têm um determinado perfil, uma determinada característica, certo? Quando a gente fala com jovens de periferia, as projeções têm características completamente diversas. E, na maioria das vezes, elas não têm uma constituição. Ou seja, até hoje, se eu for numa escola de ensino médio pública aqui em Pelotas, pouquíssimos alunos vão me dizer assim: professor, eu quero ir para a universidade. Por quê? Porque ele tem que trabalhar. Ou porque talvez seja desinteressante o estudo, ou porque talvez essa sociedade esteja organizada e disciplinada justamente para demover desse sujeito a possibilidade que ele tem de uma mobilidade, de uma transição social. E por que isso é assim? Eu acho que, por isso que a pergunta: a quem é permitido não ter medo da morte? Somente aos sujeitos que não são subalternizados. Somente aos sujeitos que têm acesso a 3 alimentações no mínimo por dia, a uma cama decente para dormir, a uma estrutura econômica que lhe permita pensar só em estudar, e que é um grupo restrito da sociedade. Ao passo que, se nós formos pensar, vamos fazer um gancho aqui. Se a gente for pegar os dados sobre distorção de idade série, evasão escolar, a gente faz um recorte. Quem são os grupos que conseguem percorrer, ter um percurso escolar, quem são os grupos que não conseguem. E esses grupos têm cor, têm origem social. Então, esses elementos, me parece, também são constituintes da gente pensar assim: que expectativa de vida nós geramos? Que expectativa de vida o Estado brasileiro gera para as pessoas? Vou dar um exemplo aqui que eu tenho trabalhado.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se uma mulher negra hoje, moradora de uma periferia, tiver um filho, certo? E se essa mulher negra for razoavelmente informada, ela sabe que o filho dela tem 70% de chance de morrer até os 23 anos, se ele for um menino negro. Ela sabe que a filha dela tem 60% de chance de ser estuprada até os 14 anos. A cor dessas pessoas é negra. É sobre isso que a gente está falando. Quando a gente está falando de necropolítica, não é pura e simplesmente um edifício intelectual, não. É algo que se traduz no cotidiano das pessoas, né? E que é manifesta no caso brasileiro. E aí é uma coisa que eu queria ter falado no início, e acabou passando. Quando esse texto chega ao Brasil, ainda não traduzido, mas muitos intelectuais começaram a trabalhar com ele, talvez o Achille Mbembe não tenha a noção do impacto que esse texto causou na intelectualidade negra brasileira, porque ele explica muito das relações sociais no Brasil. Ele dá conta de pensar uma série de dimensões das relações sociais entre pessoas negras e não negras no seu cotidiano. Né? Quando ele está dizendo que o Estado regula as possibilidades de vida e de morte das pessoas, né? Ele está justamente apontando para esse elemento que é a incapacidade que muitas pessoas têm de projetar a sua vida, porque o Estado está dizendo para elas a todo tempo: a tua vida é menos importante, a tua vida não me interessa. Né? Então, quando a gente tem os vários casos de violência policial que são cotidianamente apresentados com a juventude negra, é sobre isso que a gente está falando. Né? Quando a gente tem as taxas de analfabetismo mais altas para a população jovem negra, quando a gente tem as mulheres negras dentro, ou as meninas negras dentro do grupo daqueles que nem estudam e nem trabalham, esses são elementos da necropolítica. Né? Não é pura e simplesmente uma execução formal. Também é, né? Mas, para além disso, há uma série de perspectivas ou de dimensões que a gente precisa elencar, e é isso que o Mbembe está colocando, e eu acho esse texto tão fantástico, porque o Mbembe tem uma perspectiva que é não apresentar soluções. O que ele faz é um diagnóstico da realidade, diz: o problema está aí, agora cabe a nós, enquanto sociedade, resolvermos. Não. Pode passar, Marlise, por favor. E aí, nós chegamos, né, ao momento, digamos assim, de maior crueldade ou de uma experiência empírica com a necropolítica. Ainda coloco aqui embaixo: o Brasil, né, para mim, é o principal experimento necropolítico da América Latina. Primeiro, porque nós fomos o último país a abolir a escravidão no Novo Mundo, né, o último país, e muito por força da pressão internacional. Então, vejam bem, gente, durante 350 anos, em média, um país chamado Brasil se estruturou a partir da coisificação de um determinado grupo humano, que é a população negra que constitui essa sociedade, certo? Depois nós tivemos um momento histórico de terror, que foi o regime militar, não que os outros não tenham sido, mas o regime militar que se instituiu em 1964 e durou até 1985, foi um regime que se ocupou de subtrair todas as possibilidades de vida das pessoas, né, daqueles que eram contrários àquele modelo. E depois, não sabemos até hoje, eu acho que os historiadores, né, Paulo, vão ter muito trabalho, e nós sociólogos também, e talvez o pessoal das linguagens, em explicar o que aconteceu em 2018, que nos levou a talvez o experimento mais real de necropolítica no continente latino-americano. E por que digo isso? Porque depois de mais de 700 mil mortes, de tudo que aconteceu durante a pandemia, nós ainda flertamos, e aí teve uma estudante que colocou aqui na dimensão do fascismo, né, operado pelo sistema nazista na Alemanha, a nossa sociedade flerta com isso, cotidianamente. E aqui, Marlise, eu acho que reside o nosso pessimismo. É imaginar que depois de tudo que nós passamos, né, tudo aponta para uma inclinação, né, a esse modelo de sociedade. Ou seja, nós admitimos publicamente para o mundo
que nós podemos escolher quem pode viver e quem deve morrer. Falo isso enquanto sociedade. E aqui vem a crítica à democracia, né? Porque, vejam bem, gente, os modelos democráticos contemporâneos, eles não estão marcados pela oposição de ideias, eles estão marcados pelo acesso econômico, certo? Então, se nós formos ver, sugiro, inclusive, Marlise, que tu faça esse exercício com os seus estudantes, peguei uma foto da última legislatura eleita no Congresso Nacional, tá? Peguei uma foto do Senado, uma foto da Câmara dos Deputados, e vejam o perfil daquelas pessoas. Na maioria, na sua grande maioria, são homens brancos, velhos, detentores dos meios de produção. Né? Se isso não é, de novo, a materialização desse conceito de necropolítica, eu não sei o que pode ser. Mas, se nós vamos ainda às grandes empresas, e a maioria dos seus gestores são homens brancos, né? Se os sistemas de segurança encontram... agora eu estou fazendo uma discussão, inclusive, com alguns estudantes, de como que as inteligências artificiais perfilam suspeitos. Né? 80% dos suspeitos que as inteligências artificiais perfilam são negros. Isso é necropolítica. Esse é o modelo necropolítico. Né? Eu vou falar aqui na frente, mas a questão da guerra de precisão, né? Você bota um drone lá em cima do território palestino que vai atingir um determinado esconderijo do Hamas e ele atira num hospital. Então, assim, são esses elementos. Então, para pensar a sociedade brasileira, como é que nós chegamos nisso? Como é que nós saímos de o Brasil, o país do futuro, para o Brasil, um país que terá um passado muito grande pela frente? Entende? Então, acho que isso é constitutivo, assim, porque não dá para acreditar que as pessoas não reflitam sobre tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos e que tem desdobramentos até hoje, do ponto de vista da política institucional e do ponto de vista do cotidiano das pessoas. Né? E aí a gente tem exemplos aqui. Por que o racismo é tão importante como ele? Né? Porque, principalmente desde a morte do George Floyd, mas esse debate já era anterior nos Estados Unidos, mas principalmente depois da morte do George Floyd, houve uma espécie daquilo que o William Dubois chama de ruptura do véu. As pessoas perderam o medo de ser racistas. Esse sujeito, né, que tem aqui as duas imagens, ele projetou isso na sociedade brasileira. Né? Porque até então a gente sabia do racismo, a gente sabia das várias situações de discriminação, mas muitas pessoas ficavam constrangidas e tinham vergonha. Né? E hoje não. Hoje, em vários lugares, todos os dias, se a gente abrir redes sociais, a gente vai ver casos de racismo manifesto das pessoas. Né? E esse discurso, que é um outro elemento importante para pensar a dimensão da necropolítica, como é que os discursos se produzem, né? Porque daí o Mbembe vai lançar mão da perspectiva Foucaultiana, porque o Foucault vai dizer é no discurso que se constitui a desigualdade, a discriminação. Né? Então, como é que esse sujeito ele é a ponta de lança, digamos assim, de uma forma de ser da sociedade brasileira? Né? Que admite a tortura, que admite a violência contra mulheres, que acha que mulher tem que ser um sujeito subalterno na sociedade, gente preta nem se fala, e indígenas ele diz que ou sejam eliminados ou se tornem embranquecidos, né? Virem cidadãos e cidadãos de bem. Né? Então, acho que tudo isso é para a gente pensar assim, não dá para... às vezes a gente tem por exemplo, o conceito de classe social, a gente trabalha com ele, né? Mas o conceito de necropolítica a gente consegue visualizá-lo, materializá-lo. E o período da pandemia e o período do governo desse sujeito, que eu me nego a dizer o nome, ele foi muito marcante no sentido de demonstrar como que se torna operacional a ideia de necropolítica. Quando eu vejo, ou quando eu faço um discurso dizendo que todo mundo deve ter uma arma, como se a violência fosse a solução dos problemas, aqui o Mbembe está nos mostrando de como que isso é operacionalizado, porque aí a gente volta lá para aquela ideia da política ser diferente da guerra. Não, a política informa a guerra a todo tempo. E a guerra não necessariamente é contra um inimigo externo. Na maioria das vezes, as guerras contemporâneas são contra inimigos internos. No caso brasileiro, isso foi instituído na ditadura e vige até hoje. É só vocês verem os perfis de suspeito que todas as polícias militares apresentam nos seus cursos de formação. Né?
são sempre sujeitos pardos, pretos, moradores de periferia. Nunca tem um menino branco que anda com uma Porsche Cayenne nas ruas de São Paulo e mata um trabalhador de transporte por aplicativo, e a mamãe vai lá, busca ele, leva para casa, né? E agora ele está preso pelo constrangimento que o sistema de justiça e o sistema de polícia de São Paulo sofreu, mas senão ele estava em casa até agora, e daqui a pouco ele vai sair e a gente nem vai ficar sabendo. Né? Então, são esses elementos que me parecem são necessários de pensar. Pode passar a próxima, por favor, Marisa. Então, o Mbembe afirma: quanto mais autoritário o poder soberano, maior a sua disposição para praticar a morte. Se vocês observarem, daqui a pouco eu vou falar disso, mas se vocês observarem o que é o governo de Israel sob Benjamin Netanyahu, né? Eu te sugiro, inclusive, Marlise, dar uma olhadinha no que é a história do Benjamin Netanyahu, porque ele se torna esse ditador que ele se tornou hoje. Né? Porque tem uma história familiar dele, ele e o irmão eram militares do exército de Israel, né? E que levou a essa perspectiva autoritária e ditatorial. Né? Mas, assim, todo governo soberano, todo poder soberano, né, que é autoritário, que não permite a discordância, porque essa é uma característica da democracia, Marlise. Importante que os teus alunos saibam. A democracia, por excelência, ela é um regime de governo e um sistema político que tem que permitir o contraditório. Não é a garantia do voto. Eu tenho que poder pensar diferente da democracia, obedecendo, obviamente, né, os códigos de ética e moralidade, mas nenhuma... Por que existe hoje, desculpa, o conceito de democracia iliberal, que foi cunhado pelo primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, que é amigo desse sujeito, né, que governou o país? Porque, na perspectiva dele, num regime democrático, todo mundo tem que concordar com o governo. Isso é uma perspectiva autoritária, né? Isso é fascismo, certo? Mas como é que eles chegam nesse cenário? Ganhando eleições. A gente acha que a eleição por si só resolve o problema. Não resolve. Muito pelo contrário. Em muitos casos, ela só torna mais aguda a crise política que leva a perspectivas de violência. Então, eu pergunto aqui, quais são os limites da política hoje? O primeiro limite da política é a nossa incapacidade de construção de diálogo, certo? Eu e o meu campo pensamos de uma forma, o fulano e o campo dele pensam de outra, e até que a gente se mate, a gente não abre nenhum diálogo. Né? Onde é que a gente percebeu isso ao longo da história contemporânea? No processo de descolonização do continente africano. Está no Políticas da Inimizade, o Mbembe vai falar disso. Né? Por quê? Porque tu teve uma elite econômica que acessou o poder e uma população que queria, digamos, acesso a bens e serviços, a vida digna, tudo isso, né? E, bom, não se construiu esse diálogo. Então, tanto a esquerda quanto a direita do espectro político, esses sujeitos, que são sujeitos coloniais, se apropriam desse confronto, né? E no caso brasileiro isso é muito mais complexo, porque tu vai ter, né, um engendramento, por exemplo, do discurso da meritocracia, que é um discurso que vem lá do colonialismo também, né? Então, o sujeito acha que por mérito próprio ele consegue percorrer uma trajetória de vida que lhe seja favorável, o que não é verdade, né? E aí os limites da política estão dados justamente pela incapacidade que a gente tem de pensar diferente. Não me parece que esse é o ponto. E a soberania como ponto de expressão, né? Ou melhor, a soberania como expressão do direito de matar. Todo Estado que tem uma inclinação ao autoritarismo, e é o caso do Estado brasileiro, ele não tem nenhum problema em matar. Nenhum problema. Vejam bem, gente, vejam bem. No final do ano, vocês vão lembrar de mim, por dois motivos. Vocês vão fazer uma prova lá, que é a FUVEST, na Marlise. Tá? FUVEST, Enem, VUNESP. E vai ter aquela, como é que chama aquele negócio? Retrospectiva. E lá na retrospectiva, lá pelas tantas, nos muitos canais que fazem retrospectiva, vai aparecer um dado sobre violência no Brasil. E aí diz assim: esse ano, 50 mil pessoas foram vítimas de morte violenta no Brasil. E a gente fica olhando para a televisão, é no período do final de ano, então é Natal, Ano Novo também, né? E ninguém para pensar. Vejam bem,
A guerra do Vietnã matou 300 mil pessoas. Certo? A guerra do Vietnã durou 10 anos, matou 300 mil pessoas. O Brasil, nos últimos 15 anos, a cada ano, mata 50 mil pessoas por ano. E nós não estamos em guerra. É isso que eu quero chamar a atenção. Nós não estamos numa guerra aberta, não temos um inimigo externo. A Bolívia não vai fazer uma travessia pelo mar por dentro do território brasileiro. Nós estamos falando de que nacionais, pessoas, cidadãos e cidadãs brasileiros são vítimas de morte, 50 mil pessoas são vítimas de morte violenta todo ano. Né? E a gente acha isso natural. Um dos elementos que o Mbembe vai colocar é justamente a naturalização do direito de matar. Né? E aí, por isso que eu digo para vocês que é muito grave que uma sociedade se arrogue a possibilidade de acessar armamento com a qualidade da educação que nós temos. O sujeito está aí, a gente já viu isso várias vezes, o sujeito está num acidente de trânsito, 2 carros se relam, um deles está armado, o cara vai lá e mata a família do outro. Né? Eu discordo politicamente de um sujeito, eu estou numa festa de 50 anos, como estava no Paraná, aqui um agente penitenciário, o outro da Polícia Federal entra lá e mata o cara dentro da festa de 50 anos. É dessa sociedade, desse modelo de violência que a gente está falando. Isso se institui por quê? Porque nós naturalizamos a possibilidade de matar, o direito de matar. Né? Então, na hora do confronto, essa racionalidade que é tão apresentada pelos pensadores europeus não se manifesta, digamos assim, de maneira que as pessoas reflitam sobre os seus atos ou sobre, inclusive, a capacidade que elas têm de tirar a vida de outrem ou não. E aí, bom, é razoável, né, que se a gente pensa assim, uma sociedade que tem essa quantidade de gente preta aí, se morrer um pouco não tem problema. Afinal de contas, eles já têm uma história de escravidão, de violência, então se morrer um pouco de gente preta não tem problema. Mas moram na periferia, eles andam sem camisa dentro do ônibus. Para quem, né? Enfim, são esses elementos constitutivos, né, de todas as perspectivas de preconceito e discriminação que vão levar a essa lógica de morte. Aí eu coloco esse quadrinho aqui, né, a relação da soberania com o biopoder, com o estado de exceção, com o estado de sítio, são 2 elementos importantes. O que é o estado de exceção do ponto de vista do direito? Né? É a supressão de toda e qualquer capacidade que tu tenha de liberdade. Então, quando a nossa estudante falou aqui sobre o regime nazista, o George Agamben tem um livro escrito, está aqui, sugiro, Estado de Exceção, certo? Neste livro, o Agamben vai demonstrar como que o Estado alemão... Primeira questão que o Agamben chama a atenção é que o Mbembe coloca no Políticas da Inimizade para sustentar o conceito de necropolítica. Hitler foi eleito. Foi eleito. Ele era um candidato de um partido político, e ele fez uma campanha e foi eleito pela sociedade alemã. Por esse é um elemento, Marlise, por isso a crítica à democracia. Ele foi eleito pelo voto direto, as pessoas votaram nele. Tá? Bom, a partir do momento em que esse sujeito, com esse pensamento autoritário, chega ao poder, ele lança a mão de uma política de morte. E aí a Alemanha, com o recalque que tinha de ter perdido a Primeira Guerra, e mesmo do processo de unificação que levou ao Estado alemão, vai escolher um sujeito racializado, que é o que diz o Mbembe, né, como vítima da expiação do seu ódio, que são os judeus. Né? E aí tem um problema, Marlise, porque todo debate, toda discussão que se faz sobre questões raciais não toma o branco como raça. Sabe por que o nazismo é tão grave? Não é porque matou 6 milhões de pessoas, porque foi a primeira vez na história da humanidade que um grupo não negro foi racializado dentro do continente europeu. E eu não quero com isso diminuir a gravidade, antes que pense, o professor está diminuindo a gravidade do Holocausto. Não, pelo contrário. Né? É justamente para apontar. A solução final que propõe o Adolf Eichmann, lá, que é o grande mentor intelectual, né, do Terceiro Reich, aquilo que ele nomeia como solução final, que é colocar as pessoas nos trens, levar para os campos de concentração, Auschwitz, Treblinka e outros tantos, né, aquilo foi experimentado no Congo por Leopoldo II, que era o primeiro, era imperador, depois foi primeiro-ministro da Bélgica.
O Congo belga, todo ele passou por tortura. Né? Mas não se conta, essa história não é apresentada, a menos que a gente tenha uma profundidade para discutir essa perspectiva. Então, só abalou a lógica intelectual, racional, eurocêntrica, quando foi feito com um grupo humano-branco. Né? Quando é que a gente se assusta com isso de novo? Quando os Balcãs entraram em guerra nos anos 90. Porque eu não sei se vocês lembram, houve um exercício de necropolítica em Ruanda, no mesmo período, em que mais de 800 mil pessoas foram mortas, e a gente só ficou sabendo porque tem um filme famoso chamado Hotel Ruanda. Porque senão a maioria de nós não teria noção do que aconteceu no continente africano, num país chamado Ruanda. Então, essas relações, né, quando é que tu produz um estado de exceção? Quando tu suprime a possibilidade de liberdade das pessoas. Quando é que tu produz um estado de sítio? Quando tira todo o direito. Né? Então, esses elementos são importantes. Regimes autoritários sempre... Agora, aqui do lado, Marlise, do Brasil, a gente está vivendo com isso. Esse sujeito, Javier Milei, que é presidente da Argentina, é um cara que flerta a todo momento com o estado de sítio e estado de exceção. Não se sabe até quando ele vai suportar isso. Vai suportar, não. Não vai implementar. Né? E por quê? Porque essas perspectivas levam justamente a uma política de morte. E aí, de novo, qual é a diferença do conceito de biopolítica e biopoder do Foucault para o conceito de necropoder e necropolítica do Mbembe? O Foucault diz a biopolítica e o biopoder estabelecem quem deve viver e quem deve morrer. O Mbembe diz a necropolítica e o necropoder definem quem pode viver e quem deve. Porque tem pessoas que podem viver nesses sistemas. Né? Sejam eles democráticos, autoritários, alguns grupos são escolhidos para a vida. Inclusive ancorando seus discursos em perspectivas religiosas, em perspectivas do direito. Então, esse é um elemento importante, é um diferencial importante para a gente se dar conta ali do conceito. Pode passar, Marlise, por favor. Bom, aqui vem o ponto, né? O Foucault já fala lá, o Foucault tem um conjunto de aulas, um curso que ele deu no Colégio de França, entre 1976 e 1978, que viraram 3 livros, né? O Nascimento da Biopolítica, Em Defesa da Sociedade e Segurança, Território e População. O fio que amarra esses 3 livros, esse conjunto de aulas, esse curso, é a maneira como o Foucault operacionaliza a dimensão da construção do racismo, seja ele biológico, seja ele social. Né? Então, ele vai falar dessa cesura biológica, né? Essa cisão que existe entre determinados grupos humanos, que vai se dar lá no século XIX com todas as teorias racistas, né? E que vai fundamentar o racismo contemporâneo. Depois, o direito soberano de matar, com os mecanismos de biopoder, o colonialismo, o racismo e o altericídio, ou seja, a impossibilidade de existência de um outro. Nós temos que ser todos iguais. E isso é um problema, inclusive, porque está na nossa Constituição, na Marisa. Nós somos todos iguais perante a lei. Né? E aí eu deixo como provocação aqui para os teus alunos escreverem para ti. Que tipo de igualdade é essa que existe do ponto de vista legal, mas que não se dá do ponto de vista material, econômico e mesmo social, em uma sociedade tão desigual como a nossa? Né? Uma política da raça e política da morte. O racismo é uma tecnologia para o exercício do poder. Né? O racismo é um elemento estruturante das sociedades contemporâneas. Né? Então, enquanto a gente não superar isso, mesmo as desigualdades materiais não vão ser superadas enquanto eu julgar, enquanto eu pressupor que um sujeito, pelo seu pertencimento étnico, racial, religioso, de origem territorial, é inferior a mim. É por isso que chama altericídio. Né? E aí eu faço a citação. Segundo Foucault, o Estado nazista foi o mais completo exemplo de um Estado exercendo o direito de matar. Esse Estado, ele afirma, tornou a gestão, a proteção e o cultivo da vida coextensivos ao direito soberano de matar, por uma extrapolação biológica do tema do inimigo político, organizando a guerra contra seus adversários e, ao mesmo tempo, expondo seus próprios cidadãos à guerra. E aí aquilo que eu falava, o resultado disso é a tal ideia da solução final que foi gerida pelo Adolf Eichmann, que é um cara que depois foi preso aqui na Argentina, né, pelo Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense, foi julgado, condenado, enforcado em praça pública, se eu não estou enganado, em Tel Aviv.
né? O poder a partir da combinação do Estado racista, assassino e suicidário. Faço algumas comparações aqui. Todas as sociedades multiétnicas e multirraciais hoje têm altos níveis de violência. Dou um exemplo para vocês. O Brasil, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, são sociedades que têm altos níveis de violência, cada uma com o seu nível, mas se vocês pensarem, né, que talvez tem um autor francês chamado Michel Viviorca, que ele trabalha com a violência em relação aos povos, os povos de origem africana, né, os descendentes de africanos na França. Assim. Para vocês terem uma ideia, em algumas situações, um francês negro que seja condenado, por exemplo, por um crime de roubo, ele chega a pegar uma pena 3 vezes maior do que um francês branco. Então, esses elementos de regulação a partir da raça são determinantes para que a gente entenda os níveis de violência que operam nas sociedades contemporâneas hoje. Pode passar, Marlise, por favor. Então, o modelo moderno de industrialização da morte, eu acho isso fantástico, entende? Né? Existe um sistema que produz a morte. Né? E aí, a racionalidade instrumental, produtiva e administrativa do mundo ocidental moderno. Então, ele vai falar a crítica ao trabalho na fábrica, a crítica à racionalidade na burocracia, o exercício de dominação na prisão e como que as forças militares, né, aqui sintetizadas no Exército, são capazes de operacionalizar todas as dinâmicas possíveis para a necropolítica. Né? Então, essa imagem, para mim, é muito significativa, e digo por quê. Porque aqui tem o sistema disciplinar Foucaultiano, mas está para além disso, para além da disciplina. Está para incutir na cabeça das pessoas uma ideia de que determinados grupos devem ser sistematicamente subalternizados, das mais diversas formas. Né? E aí, quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando, se a gente vai em qualquer indústria grande, hoje todo mundo usa o mesmo uniforme, né? Se tu for em uma repartição pública, o processo burocrático, às vezes, para te conseguir um documento, vai no cartório. Vou dar um exemplo. O Brasil é um país cartorial. Né? Se tu quiser fazer uma procuração, Marlise, tu vai ficar 2 horas dentro do cartório para assinar um papel que alguém pode procurar em teu nome. O sistema prisional eu não vou nem comentar. O Brasil hoje tem uma massa prisional de aproximadamente 800 mil pessoas. É a terceira maior população carcerária do mundo. Certo? E todo o regime de força que se institui, e é por isso que aquele cara que governou o Brasil flertava tanto com os militares, todo regime de força precisa de forças armadas. Todo regime autoritário, todo regime de exceção precisa de forças armadas. Né? Por isso que os exércitos são tão importantes. Eles não são importantes para combater inimigos externos. Na maioria das vezes, em países como o Brasil e na maioria dos países da América Latina e do continente africano, servem para combater inimigos internos. Aqueles que não são adequados ou não se adequam ao modelo de sociedade que eles querem instituir. Pode passar, Marlise, por favor. Uma nova sensibilidade cultural emerge na qual matar o inimigo do Estado é um prolongamento do jogo. Aparecem formas de crueldade mais íntimas, sinistras e lentas. E aí eu quis trazer aqui pelo menos 3 casos, né, com os quais eu tenho lidado para discutir a partir de algumas pessoas que pensam a respeito desse tema. Primeiro, a invasão, a ocupação colonial francesa na Argélia. Né? E aqui é interessante porque o Mbembe traz um autor que é o Frantz Fanon, que escreveu, tem pelo menos 3 importantes livros. Tá? Pele Negra, Máscara Branca, sugestão, Marlise. Tá? Os Condenados da Terra, que é a obra de fôlego do Fanon para construir a perspectiva anticolonial, a ruptura com o colonialismo. Né? E ele tem um outro livro, que agora me foge o nome, que vai falar sobre racismo e questões psíquicas e psiquiátricas. Né? Alienação e Liberdade, lembrei. Alienação e Liberdade, que é um estudo que ele vai fazer com os argelinos que eram vítimas da tortura, né, pelo exército francês, pela legião francesa, que, diga-se de passagem, e é importante que os estudantes saibam disso, cultura geral, às vezes inútil, mas é importante. A legião francesa
é o instituto militar que melhor operacionalizou sistemas de tortura ao redor do mundo. Os militares brasileiros foram estudar na França como torturar, né? Como colocar ratos nas vaginas das mulheres, né? Como praticar o estupro com cabos de vassoura. Isso tudo a máquina de tortura francesa produziu na Argélia. Né? Então, a revolta argelina, a violência anticolonial na Argélia, que o Fanon tão bem descreve, só é possível que nós compreendamos se nós compreendermos de que maneira esse exército, a Legião Francesa, vai ocupar o Maghreb, que é o norte da África, né? Tunísia, Argélia, Marrocos e parte do Egito. Né? Durante aproximadamente 50, 60 anos, a França ocupou esses territórios. Mas em Argel e na Argélia, de uma maneira... Vejam bem, o exército francês matou 1.500.000 pessoas argelinas ao longo desse período de ocupação. Não é possível que não se imagine que essa sociedade vá se rebelar contra isso. Né? E assim, Marlise, e estudantes, e pesquisadoras e pesquisadores, não era pura e simplesmente a morte. Né? Então, há uma série de relatos, o Fanon fala de... O Mbembe fala disso, tanto no Necropolítica quanto no Políticas da Inimizade, que as torturas, as sevícias, né? As mães sendo estupradas na frente dos filhos, os pais sendo torturados das mais diversas formas na frente dos filhos, os filhos sendo colocados com os mais diversos tipos de animais para que os pais entregassem possíveis lideranças, né, da rebelião argelina. Tudo isso gerou, segundo o Mbembe, uma forma cada vez mais íntima, né? Por isso que ele vai nomear como sinistra, como lenta. Aí eu trago um outro exemplo, a cultura e a naturalização do estupro em sociedades como a brasileira. Vejam bem, gente, nesse pequeno espaço de tempo que nós estamos aqui, vai fazer 1h30, 1h15, dado o intervalo que a gente teve ali, pelo menos entre 6 e 8 mulheres ou meninas foram estupradas. Nesse pequeno tempo que nós estamos aqui. E detalhe, né? Uma mulher foi morta. Nós temos que pensar, como é que nós naturalizamos esse tipo de... Como é que a sociedade brasileira naturalizou a violência contra os corpos que são ditos como domináveis? Os corpos que são ditos como subalternos, os corpos tratados como objetos. Né? Não é possível que num país que a cada 2 minutos uma mulher é assediada, a cada 8 a 10 minutos uma menina entre 14 e 26 anos é vítima de violência, e na maioria das vezes violência sexual, que a gente não pare para pensar. Porque aqui está um exercício de necropolítica. Certo? O sujeito é preso porque é estuprador, né? Mas ele é réu primário, ele tem curso superior e é um homem branco de 30 e poucos anos. Ele vai lá na frente do juiz e diz: eu não estava usando a minha medicação. Assim como quando ele pratica racismo. Né? E aí ele recebe uma pena alternativa e ele vai praticar outra violência sexual. Porque, afinal de contas, quem o julgou também pertence ao grupo ao qual ele está associado. Então, esse tipo de elemento, por isso que o deixar morrer, Marlise, é mais importante do que o fazer morrer, do que o dever morrer. Né? Justamente porque no deixar morrer, tu deixa essas pessoas à mercê da violência de outrem. Né? Tu deixa essas pessoas à mercê da possibilidade de exercício de poder que o outro tem sobre ela. E esse outro, na maioria das vezes, é um sujeito homem, né? Com boas condições ou más condições, mas enfim. O que a gente tem que pensar é como é que a gente naturalizou isso. E aí eu digo para vocês de onde vem a naturalização da cultura do estupro no Brasil. As minhas ancestrais, durante 350 anos, foram vítimas sistemáticas do estupro. Né? Eu sou tataraneto de uma mulher que, se sabe, foi violentada várias vezes. E quantos de nós sabemos de histórias a respeito disso? Quer dizer, a violência sexual no Brasil, o intercurso sexual via estupro, é parte integrante da estrutura de violência que organiza essa sociedade. É por isso que a gente acha tão natural
né, os dados sobre violência contra mulheres e fica pensando assim, poxa vida, né, como nós somos uma sociedade bárbara. Né? E fica tudo bem, e a vida vai. E aí, Marlise, Paulo, Fabiana, que está aqui, Maria Joana, não sei se está ainda, nós que somos professores, quando a gente vai tratar sobre questões de sexo, de sexualidade e gênero na sala de aula, do quanto de vezes em que a gente vê caras torcidas, vê o incômodo, vê a reclamação de pais, né? Porque o Mbembe vai, se vocês lerem o livro, eu sugiro, ele vai dizer, esse é um problema da modernidade, uma estrutura moral, né, que não permite que a gente ultrapasse uma barreira, qual seja a da reflexão crítica sobre a violência. Entende? Nós não temos, nós somos compelidos, inclusive institucionalmente, a não tratar alguns temas, porque, afinal de contas, isso é coisa que se trata em casa, com a família. E muitas vezes a família não tem nem ideia do que está acontecendo com um jovem, com uma jovem, menino, menina, que está passando por um conjunto de violências, e isso por isso é que é naturalizado, né? Porque, afinal de contas, não tem um confronto, nem teórico e nem, digamos assim, prático em relação a isso. E a terceira questão que eu trouxe para a gente pensar, essa dimensão, digamos assim, das formas íntimas, sinistras e lentas de violência, né? Ou de morte, é o assassinato cruel de pessoas estrangeiras. O Brasil tem um histórico em relação a isso, né? Principalmente da morte cruel, assim, praticada das formas mais perversas possíveis, né? E aí pensar assim, de novo voltamos lá, que razão é essa, né? Qual é a razão que está em jogo? Por que se justifica isso? Por que se justifica que uma mulher ou um homem transgênero andando na rua tem que ter muito mais cuidado do que qualquer outra pessoa, porque se descobrirem da sua transgeneridade, ela certamente vai ser vítima de violência. Né? Um dos crimes que mais se perpetra contra pessoas transgênero, né, é o estupro e depois o linchamento. O estupro porque é uma correção moral, né, e o linchamento porque é a vingança. A vingança de uma sociedade que não sabe lidar com a diferença. É dessa dimensão de necropolítica que eu acho que a gente precisa tratar também. Pode passar, Marlise, por favor. Bom, aqui eu já falei um pouco no slide anterior, mas, de novo, vem a crítica, né, a perspectiva emancipatória através do trabalho, que está lá no Marx. Então, assim, para quem não lê o Capital, que são 3 catatais desse tamanho, assim, né, são bíblias, eu sugiro que... Por quê? Porque o trabalho, na perspectiva do Achille Mbembe, dentro da necropolítica, ele produz algo que ele nomeia como terror moderno. E esse terror moderno vai se instituir pelo estado de exceção, e aí vejam a figura que eu coloquei aí. O estado de exceção, que é instituído pela Plantation, eu não sei se vocês sabem o que é a Plantation, mas os europeus, quando vêm para o Novo Mundo, né, eles começam a causar um dano ambiental, por quê? Porque a agricultura de extensão, aquela que produz em larga escala, que hoje a gente chama de monocultura, se institui tanto com a cana-de-açúcar, né, depois com o ciclo do açúcar, o ciclo do café, né, mas na maioria do continente americano, com a plantação de açúcar. E a plantation é extremamente cruel. Primeiro, porque ela requer uma quantidade de horas de trabalho muito grande. Então, todos esses filmes que vocês veem aí, livros romanceados sobre escravidão, eu sugiro, inclusive, que leiam 12 anos de escravidão, do Solomon Northup. Não sei se tu já sugeriu, Marlise, mas é um livro muito interessante para pensar a Plantation. Né? Por quê? Porque ela vai produzir um sujeito animalizado, um sujeito subalternizado, né? Que não, na maioria das vezes, não posso generalizar, mas na maioria das vezes, não contesta a sua supressão de direitos. Né? Então, os sujeitos não têm casa, não têm corpo, porque o seu corpo não lhe pertence, e logo eles não têm estatuto político. Por isso são coisa. Né? Então, esse é um elemento estrutural da necropolítica, porque isso está lá no colonialismo, está lá no modelo de sociedade que se instituiu para dizer que hoje o Brasil é um dos maiores produtores do agrobusiness mundial, é o celeiro do mundo. Né? Qual é a base, qual é o fundamento sócio-histórico, econômico que
dar sustentação a esse modelo de produção. É um negócio chamado escravidão e racismo. Né? E esse é o ponto. Né? E talvez, enfim, espero que ninguém se incomode com o que eu estou dizendo aqui, mas esse elemento ele é central para a gente pensar assim, de novo, por que o trabalho é tão desvalorizado, por que se pode torturar, por que se pode matar. Né? Gente, para que vocês tenham uma ideia, a maioria dos países do continente americano aboliu seus processos escravagistas até o final da primeira metade, né, do século XIX. O Brasil aboliu a escravidão em 1888, e em 1870 ainda estavam chegando navios com pessoas sequestradas em África, nos portos da Bahia e do Rio de Janeiro, de Salvador e do Rio de Janeiro. Isso tem que dizer alguma coisa sobre o que é a nossa sociedade. Concomitante à chegada, Marlise, dos europeus, italianos, alemães, estavam chegando ainda pessoas em condição de não pessoa, de não ser, para usar um termo fanoniano, né, ao continente americano e mais especificamente ao Brasil. Então, a gente tem que pensar nesse duplo, né, de como é que se joga a sociedade brasileira com isso, porque não dá para esquecer que o projeto subsequente ao término da escravidão no Brasil era o embranquecimento da população, que é um exercício necropolítico. Né? Era um projeto de que, no médio e no longo prazo, a sociedade brasileira ou seria totalmente branca ou teríamos mais mestiços de pele clara do que pessoas negras. E aí eu sempre digo, Marlise, nas falas que faço, esse projeto não deu certo. Nós somos 56%. 2012, né? Eles colocaram a data. 2012 era a data para não ter mais nenhum negro. Só para o pessoal ter uma ideia, o Brasil vai, em 1912, a um evento chamado Congresso Mundial das Raças, quando ainda vigia toda a estrutura científica do racismo científico. O Brasil vai ao Congresso Mundial das Raças, manda um representante lá que diz: nossa proposta é que daqui a 100 anos, grande parte do contingente populacional brasileiro, ou melhor, o elemento negro será erradicado do contingente social brasileiro. Se não totalmente, pelo menos na sua maioria. Então, teremos uma maioria de pessoas brancas, ou pelo menos mestiços de pele clara, tal. Bom, fato é que a biologia demonstrou que isso é impossível. Então, hoje nós somos uma sociedade mestiça, com uma inclinação muito grande a ter pessoas de pele escura, ou pelo menos de pele mestiçada, com tendência ao escuro, muito maior, com exceção, obviamente, aqui da Pampaláxia, da Europa brasileira, enfim, onde, mesmo assim, somos quase 20%. Então, pensar que esses elementos... André, me permita dizer que, até coloquei que 22 anos depois de 2010, nas forças... Em 1900 depois de 22 anos de 1888, em 1910, as Forças Armadas e outros locais. Esse processo foi bem lento. Não sei se vocês conseguiram me ouvir. Não consegui te ouvir direito. Estou conseguindo. Está travando. Está travando. Alô, oi, me ouvem bem agora? Sim. Eu coloquei no chat ali, inclusive, que 22 anos depois de 1888, né, da chibata, nas Forças Armadas ainda existia punição com força bruta, né, com chicotadas nas costas, pancadas ainda. Então, assim, esse processo de se estender da escravidão, da escravização, não foi uma coisa automática, né? Foi um processo que alguns, por exemplo, foram chamados de cidadãos, considerados cidadãos, em 1988, na Constituição de 1988. Como os indígenas, os quilombolas, né? Os negros, as pessoas que eram analfabetas. Perfeito. Esse é um elemento importante, viu, Paulo? Por exemplo, vigiu no Código Penal brasileiro até
início dos anos 2000, o crime de vadiagem, que era atribuído às pessoas negras. Né? As pessoas negras libertas, inclusive antes da abolição, aqueles que compravam as suas alforrias, né? A essas pessoas era atribuído o crime de vadiagem. As religiões de matriz africana, para a gente pensar numa outra dimensão da necropolítica, até hoje são demonizadas. Uhum. Né? E durante muito tempo foram perseguidas pelo Estado brasileiro, e não só pelo Estado brasileiro. A gente pensar o caso da África do Sul, né? Pensar o caso dos islâmicos que estão na Europa, né? Pensar o caso nos Estados Unidos da perseguição das leis de Jim Crow até meados do século XX, né, no sul dos Estados Unidos, e é por isso que é importante a gente pensar assim, esse sistema, e o Achille Mbembe coloca muito bem isso, ele se manteve engendrado nas sociedades modernas e alguns modelos até contemporâneos. Então, esse é um elemento, para mim, central. Assim, né? A escravidão ela continua tendo desdobramentos até hoje. Sim. Ela é um modelo, se não vigente, pelo menos orientador da maneira como se pensa a sociedade. Certo? Pode passar, Marlise, por favor. Aqui tem um elemento importante, ó. O reconhecimento do Estado como um ente político responsável por civilizar o ato de matar. Né? Se, na origem do surgimento do Estado moderno, estava a ideia de uma racionalidade, né, que dava conta de pensar, lembra que eu coloquei lá autoconhecimento, autorrepresentação, né, capacidade de refletir a respeito de si. Se esse elemento estava dado lá, o Estado, da maneira como nós o conhecemos hoje, ele tem como responsabilidade a possibilidade de civilizar o ato de matar. Né? É por isso que nós temos, no caso de sociedades como a brasileira, polícias militares tão fortemente armadas, tão inclinadas à violência. Não existe uma regulação da sociedade, existe uma imposição da força. Né? E aqui existe uma justificação para isso, que é uma crítica muito interessante que o Mbembe vai fazer a Hannah Arendt, que é a sua perspectiva racista. Né? Porque ele coloca lá, citando a Arendt, os selvagens são, por assim dizer, seres humanos naturais, que carecem do caráter específico humano, da realidade humana, de tal forma que, quando os europeus os massacravam, de certa forma não tinham consciência de cometerem um crime. Ou seja, isso é uma forma de expiação, né? Afinal de contas, os europeus foram para a América, foram para o continente africano e matavam essas pessoas porque elas não sabiam que eram pessoas. Elas não tinham o estatuto de pessoa, de ser humano. Né? E isso está dentro desse livro, As Origens do Totalitarismo. Então percebam como é paradoxal, no mínimo, né? A Hannah Arendt escreve um livro clássico, As Origens do Totalitarismo, em que ela vai fazer uma crítica à forma como o modelo nazista desumanizou os judeus, e ao mesmo tempo ela dá conta de pensar que esses sujeitos que não são europeus, não são brancos, não têm o mesmo processo histórico que se constituiu na Europa, afinal de contas são selvagens com estatuto de natureza, ou seja, eles não são humanos. Pode passar, Marlise, por favor. Bom, essa é a penúltima lâmina, né? Só algumas citações que eu tirei do texto para a gente pensar. A soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Tá? A forma mais bem-sucedida de necropoder é a ocupação colonial contemporânea da Palestina. E aqui eu quero me deter um pouquinho nessa afirmação. Para quem não acompanha, eu tenho já há bastante tempo, a Marlise sabe disso, um interesse pelo mundo árabe e pelo Oriente Médio em específico, porque há um trânsito de africanos e asiáticos ali naquela região que vai configurar, inclusive, né, um mosaico, digamos assim, do qual emerge um sujeito chamado Jesus Cristo, que é vendido como um sujeito branco, de olhos claros. Então é impossível um cara que tenha nascido naquela região ser branco, para começar isso, quanto menos de olhos claros. Mas
O caso palestino é um caso evidente de como que uma população é exposta ao genocídio, é exposta à necropolítica, é exposta a formas de violência que são as mais cruéis e são perpetradas por um outro grupo humano que viveu todas as sevícias que a necropolítica pode manifestar. Né? E eu não vou aqui nem responsabilizar ou criticar todos os judeus e muito menos todos os israelenses, mas existe uma parcela daquela população que é a parcela que me parece toma as decisões do ponto de vista político e econômico, que concorda, que anui com aquela forma de aniquilação. Então, o Mbembe vai dizer que o caso do necropoder na ocupação colonial palestina é manifesto desde o uso da tecnologia até a completa desumanização. Bom, agora a gente está vendo, a guerra está em franco confronto, né? Não é uma guerra justa, viu, gente? Se vocês ouvirem esse termo por aí, a guerra produzida por Israel contra a Palestina não é uma guerra justa, certo? Não é uma guerra entre iguais, muito menos é uma guerra, digamos assim, de ordem de confronto político. Não, é uma guerra de extermínio, é uma guerra de genocídio, é uma guerra que procura extirpar, é por isso que as crianças são mortas. Se vocês não sabem como é que opera um genocídio, todo o processo de genocídio tem por orientação acabar com a descendência, com a prole, é por isso que eles matam crianças sem nenhum problema. Certo? Rompendo, inclusive, com todos os estatutos internacionais, do direito internacional, que prevê que mulheres, crianças, idosos sejam minimamente protegidos em casos de guerra. No caso da guerra entre Israel e Palestina, as crianças palestinas são das principais vítimas. Né? E quando a gente vê aquelas imagens em redes sociais de crianças todas machucadas, chorando, isso tudo, isso nos comove, mas a gente tem que pensar qual é o sentido daquilo. Aquilo tem um sentido, que é justamente acabar com a prole, com a possibilidade de descendência. Né? Porque, no limite, Israel quer ocupar aquele território porque existe uma ideologia, um imaginário constituído a partir de um livro que diz que aquela é a Terra Santa, a Terra Prometida. Né? E, a pretexto dessa perspectiva ideológico-religiosa, se garante que pessoas sejam mortas, né, em uma faixa de terra muito pequena, e que sejam confinadas ali e expostas a todo e qualquer tipo de violência. Por isso, quando o Giorgio Agamben vai falar lá da questão do corpo nu no estado de exceção, os palestinos hoje são o corpo nu da humanidade, pelo menos no Oriente Médio. Né? Então, para a gente pensar um pouco isso. Aí, tecnopolíticas da morte. Matar se torna um assunto de alta precisão. Aí eu coloco aqui a questão da terra arrasada, que foi efetivada pelos nazistas com os bulldozers, e hoje são utilizados, que são os grandes carros de combate que passam por cima de tudo, destroem tudo, hoje é utilizado por Israel na Palestina. A guerra infraestrutural, que muito foi usada no continente africano, nos países da América Central, durante os períodos de ocupação dos Estados Unidos, né? Guerras que são produzidas com o intuito de atingir as questões estruturais, rede elétrica, distribuição de gás, distribuição de água, hospitais. Né? Um elemento importante que me parece necessário, refletir sobre a imposição da segurança como instrumento de normatividade das relações sociais. Então, vem aí uma eleição, Marlise, para a gente pensar na prova. Vem aí uma eleição. Todo discurso político que vai se apresentar agora tem dois caminhos, na minha leitura, enquanto sociólogo, sabe que às vezes eu acerto. Né? Um é a questão ambiental, né? O outro é o excessivo pleito por segurança. Né? E aí, aonde é que eu ancoro isso? Sei que muitos de nós, inclusive eu, moramos em condomínios. O condomínio hoje é a materialização do excesso de segurança. Então, quanto mais refinado é o condomínio, maiores são os níveis de segurança, a ponto de ter condomínios, certamente em São Paulo, isso é corriqueiro, condomínios nos quais se precisa de leitura biométrica para poder acessar. Né? Que existem portas separadas para o ingresso de visitantes e moradores. Que existe uma regulação das relações que se dá por um sistema multicâmera, multifilmagem, em que tu está sempre sendo observado. Todas as tuas ações são controladas, certo? Se o teu cachorro fizer cocô fora de um determinado espaço
alguém vai chamar a tua atenção. Se o teu filho gritar num volume maior que os decibéis estabelecidos pela regra do condomínio, alguém vai reclamar para ti, certo? Se tu ouvir som no determinado volume que alguém considere que é alto demais, alguém vai reclamar para ti. Essas são formas de regulação, de normatização, de controle através da segurança, né? E isso, no limite, nos leva a quadros de ansiedade, daí eu me ancoro no Fanon, né? A quadros de ansiedade, por quê? Porque existe um inimigo lá fora. Lá fora, ali na rua que passa na frente do condomínio, tem um inimigo. Certo? Eu não sei quem ele é, mas ele está construído no meu imaginário. Certo? Eu não consigo mais imaginar, as pessoas não conseguem mais imaginar sair para caminhar em algum lugar muito tranquilamente porque existe um inimigo. Ele foi instituído, ele foi colocado na minha psique de maneira que eu desconfio de todo mundo, que eu não consigo dialogar com as pessoas, enfim. Né? É isso que está em jogo. O Estatuto da Morte na escravidão e a ocupação colonial, que continua presente nas sociedades que passaram pelo processo, pelo sistema escravagista, pelo processo colonial. Não por acaso o continente africano vive as limitações que vive hoje. Não por acaso o Brasil é o país em que o racismo nos Estados Unidos também, na África do Sul também, é o grande organizador das relações sociais. Isso tem a ver com esse Estatuto da Morte que se deu lá na escravidão e na ocupação colonial. Inclusive, quero fazer uma sugestão, Marisa. Não sei se tu já leu, é um catatal também, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ainda não. Eu estou uma iniciando minhas leituras negras. É uma sugestão para ti, para as tuas alunas e teus alunos. E aí, a última inferência que faço, essa é uma leitura minha a partir do Necropolítica, né, que há um elemento determinante à efetivação da necropolítica, que é oferecer aos corpos matáveis a certeza de sua possibilidade de morte a qualquer tempo. E aí vou dar o meu exemplo, Marisa. Eu, como homem negro, que tenho quase 52 anos, peso 100 quilos, tenho uma série de tatuagens, e essa expressão que vocês veem aqui, eu sei que eu sou um sujeito que, se eu andar na cidade onde eu moro, aqui em Pelotas, depois da meia-noite, em uma rua escura da região do Porto, que a Marlise conhece aqui, e por algum motivo as forças de segurança ou alguém que esteja armado desconfiar que eu possa fazer alguma coisa contra ela, eu sou um sujeito matável a qualquer momento. E eu tenho certeza disso. Né? Esse é o problema, é eu saber que, independente de eu ser doutor, de eu ter artigos publicados, né, de ter toda essa capacidade ou não de refletir sobre algumas coisas, eu sou um corpo matável a qualquer tempo. E quando se tem ciência disso, eu digo a vocês, a vida é muito difícil e muito cruel. Mas ainda bem que a gente tem ciência, porque a gente cria mecanismos para se defender de alguma forma dessa circunstância. Pode passar o próximo, Manu, só para eu quero mostrar para as pessoas. Então, esse é o meu contato, e aí o meu currículo, se alguém quiser saber o que eu faço da vida. Muito obrigado, espero que tenha contemplado as expectativas de vocês. Se não contemplou, lamento. E aí, gente, perguntas? Muito bom, também gostei bastante. Professor, uma dúvida. Um Mbembe, ele define, aponta de onde vem a incapacidade social de se lidar com a diferença? Tudo converge à escravidão ou há mais fatores? Foi o Guilherme que perguntou isso, né? Eu vi agora Sim. aqui. Guilherme, na verdade, a escravidão é um elemento, certo? Mas o que o Mbembe está sustentando é que, para além da escravidão, é o processo colonial. Então, o racismo, o colonialismo e a escravidão, certo? É essa tríade que vai conformar a incapacidade de grande parte da sociedade de lidar com a diferença. E por que elas estão associadas? Porque, no limite, não é possível pensar no desenvolvimento do capitalismo moderno sem a apropriação do trabalho via escravidão, né? E essa apropriação só foi possível porque determinados grupos humanos foram considerados não humanos, foram desumanizados a partir dessa dinâmica ou desse instrumento, desse modo de organização da sociedade que se chama racismo. Excelente.
Muitos elogios aqui, ó. A aula foi excelente, muito completa. A Estela Olha a sempre... Maria Helena me orientando aí. Então é isso, gente. Sextou, então, André? Fala, Maria. Sextou. Pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Estão escutando direitinho? Se estiver travando, eu desligo a câmera, tá? Tá tudo bem. Eu acho que seria interessante, talvez se eu for redundante, me avisam, algumas considerações que a gente pode pensar a partir disso. Foi incrível, professor, eu estava com saudade das suas aulas. Obrigado, A gente fica maravilhados. E que o Achille Mbembe, então ele vai pensando nessa dimensão política e quem morre, como morre, né? E, se eu não me engano, é lá na Crítica da Razão Negra que ele vai falar que o necropolítica, que o negro não existe como tal, mas que ele é produzido. E que a gente pode pensar também... Como? Isso, é na Crítica da Razão Negra. Ah, sabia, que eu tinha lido. E aí a gente pode pensar também nesses instrumentos, então, que são utilizados para essa produção, para essa construção de uma ideia de negro, que não é em si a existência, né? E aí, agora, trazendo um pouquinho mais para a minha área, eu sou das artes visuais, pensando nesses discursos visuais, nessas narrativas, nessas culturas que são utilizados para essa produção. Em questões, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, esse imaginário que se tem sobre o embranquecimento, que não há população negra no Rio Grande do Sul, tanto que, semana passada, ou retrasada, o presidente Lula fez uma fala que surpreendeu com a quantidade de pessoas negras que tem no Rio Grande do Sul. Isso não é por acaso, isso já fez parte de um projeto político. E aí, eu acho que o Achille Mbembe ele se aproxima muito de um teórico do Abdias do Nascimento, ele vai pensando sobre o genocídio negro aqui, e o Abdias, ele fala que o embranquecimento cultural também é uma forma de genocídio. O debate aqui, eu vou mais para transcender, tá? Para a gente pensar em outras áreas também, dessa necropolítica. Então, das imagens, das não referências, e outra questão aqui também, que eu acho que a gente pode pensar, trazer, esse pequeno livrinho do Trevisan, bem pequenininho, Devassa no Paraíso, bem pequenininho, que ele vai falando justamente da questão da homossexualidade, da existência de pessoas homossexuais no Brasil, desde a colônia até a atualidade, e a violência que vai demarcando essas vidas. Tanto que aí aqui ele fala que aqui no Brasil nunca foi proibida por lei ser homossexual, mas frequentemente era um caso de polícia. E o senhor falou da questão das existências, que a gente pode pensar também, aumentando um pouquinho aqui, dilatando o debate, que, por exemplo, o Brasil, ele lidera o ranking dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+. E dentro dessas pessoas, a maioria é pessoas trans. E dentro dessas taxas das pessoas trans, 78% são pessoas negras. E pessoas indígenas trans também se enquadram, têm a sua porcentagem. Isso não é por acaso. Outra referência também, que a gente pode, que o senhor até comentou, que é a questão e a existência, a gente pode pensar o sistema de necropolítica, junto com a Lélia Gonzalez, socióloga brasileira, que vai falando muito também, que além da questão da raça, questão de gênero, que vai demarcando também. E aí ela vai falando que esse sistema patriarcal e racista, né, vai consistindo nessa hierarquia discriminatória entre a população. E um exemplo muito nítido do demarcador de
do lugar da mulher negra na sociedade, não tem como não pensar no caso da Marielle Franco. Eu acho que ela reflete e simboliza o sistema necropolítico no Brasil. Só trazendo um pouquinho de dados aqui, o Brasil ele ocupa o 5º lugar de ranking mundial de feminicídio, e, não por acaso, 67% dos casos são de mulheres pretas e pardas. Isso nada é por acaso. E aí, só para finalizar aqui um pouquinho, eu lembrei de uma música que eu acho que traz muito... Vamos pensar em projetos de cultura, né? Vamos pensar aqui em produtos de cultura que a gente pode pensar na necropolítica. Tem uma música, se chama Ambição, da Cristal, que é uma slammer, poeta rapper daqui do Rio Grande do Sul, mas ano passado ela fez uma música com Djonga, que eu acho que aí quem é de São Paulo talvez tenha conhecido mais, está na esfera nacional, e nessa música ela fala assim: negros já nascem no desespero de querer vencer, mas só voltar para o zero. Eu quero escurecer essas ideias, cansei dessas ideias europeias. Eu quero ver minhas irmãs nessa